Talvez para nós essa ideia do pastor não diga muita coisa para nós, né? Do século 21, e num país tão grande como o nosso. Mas na Terra Santa, terra pobre, quase sem pastos, era atividade muito importante a criação de rebanhos. Então, o pastor é uma figura muito forte no Antigo Testamento. E nós, ao menos, temos que tentar imaginar um pouco. Lucas e Mateus contam a parábola do pastor e a ovelha perdida. Agora, que no Evangelho de João, não se trata de uma parábola. Jesus fala: eu sou o bom pastor. Ele está apenas cumprindo aquilo que Javé prometeu através do profeta Ezequiel. Ezequiel tem todo um capítulo a respeito do pastor e as ovelhas. E é muito interessante que vocês leiam nessa semana Ezequiel capítulo 34. Vocês vão ficar surpreendidos. É bom ler. Mas o que Ezequiel disse aqui? Uma frase: eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas para cuidar delas. Assim Deus diz: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas. Então Jesus é aquele enviado de Deus para ser o verdadeiro pastor. Quando a gente se fala de pastor, hoje em dia, a gente pensa logo no Papa, nos bispos, nos padres, pastores evangélicos. Esses são pastores por excelência, ou deviam ser, né? Mas também são pastores aqueles que assumem uma responsabilidade, seja na igreja, seja na sociedade. Assim o Antigo Testamento também fala, por exemplo, ainda naquele capítulo lá: providenciarei um só pastor para cuidar das minhas ovelhas, será o meu servo Davi, ele cuidará delas e será o seu pastor. Ora, Davi era uma autoridade civil, né? Davi era um rei. Por isso que eles vão dizer: na igreja, qualquer trabalho organizado e permanente recebe o nome de pastoral. Por essa razão, os trabalhos na comunidade eclesial são chamados de pastorais, ou seja, ação de pastores. Pastor é aquele que cuida ou que tem responsabilidade por alguém. Porém, o Evangelho nos alerta para duas categorias de pastores: os pastores e os mercenários, isto é, pastores bons e maus. Então Jesus é o pastor que cuida com amor das ovelhas e que dá vida por elas se for preciso. Jesus é a referência suprema de um bom pastor. A primeira característica de um bom pastor é que ele dá vida por suas ovelhas, ele arrisca a sua vida. Jesus deu a sua vida por nós. Seguir Cristo é ser capaz de dar a vida pelos outros. O bom pastor arrisca a sua vida para defender as ovelhas. É o que faz os que defendem os injustiçados. Conhecemos pessoas que morreram em defesa de outras pessoas, mesmo sem conhecê-las. Lembremos aqui também os que tombaram em defesa da vida dos injustiçados, dos índios, dos migrantes.
né? E de todas as categorias de pessoas que são frágeis, marginalizadas. Essas pessoas precisam de nossa ajuda, de nossa ação. Por isso que, porque essas pessoas são vulneráveis, não é mesmo? Aos exploradores, aos que tiverem pastores, que não tendo pastor que as defenda, cairão nas garras do lobo. A segunda característica do bom pastor é o conhecimento de suas ovelhas. Há uma identificação entre o pastor e as ovelhas. Nós sabemos que até os animais conhecem quando gostamos ou não deles, né? Porém, vocês sabem que nós, as pessoas humanas, usamos muita simulação, né? Para disfarçar nossos sentimentos e procedimentos. Quando se aproximam dos pobres e indefesos, apenas para usá-los e explorá-los ainda mais, né? Prestemos, por exemplo, atenção no tempo da política. Tanta gente boazinha, né? Tanta gente para nos ajudar, mas depois que passa é outra coisa. A terceira característica do bom pastor é o cuidado. Quem ama, cuida. O bom pastor guia, conduz, orienta as suas ovelhas para que sigam o caminho da verdade. Na igreja, também, mau pastor é aquele que usa a palavra de Deus, a Bíblia, para manipular as pessoas de acordo com seus interesses, né? Tem muita gente que usa a religião para os seus interesses, por causa de dinheiro. O grande desafio hoje é identificar bons pastores e os mercenários. No mundo de tantas lideranças que com pouco compromisso, de tantas lideranças políticas com pouco interesse para o bem dos pobres e sofredores, no mundo de tantas lideranças religiosas, prometendo prosperidade econômica a troco de ofertas, somos chamados para conhecer a voz daquele que é o bom pastor. É preciso, né, prestar atenção contra os falsos pastores, líderes mercenários que vivem por causa do dinheiro. Lembremos disso, tem bons e maus pastores. Então, a gente tenha cuidado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Creio em Deus.